Olá galera, bom dia para todo mundo. Pessoal, o carinha lá, o influencer, não sei das quantas, foi condenado ontem, saiu aí a 11 anos de cana. Bem feito para ele, para tomar vergonha na cara. Agora, por que a justiça também não age com o mesmo rigor com esse monte de fariseus travestidos de pastores, estupradores, abusadores de crianças travestidos de pastores? E a mídia divulga, as pessoas comentam, mas ninguém vê o cara ser punido por nada. Podiam agir com o mesmo rigor com todos esses canalhas, né? Fica só a dica aí, Então, pessoal, vamos falar do golpe que já tem mais de 2 anos que eu falo. Pessoal, o golpe continua na cabeça desses canalhas. O golpe continua na cabeça desses fascistas. Esses fascistas, nazistas, racistas, homofóbicos, canalhas não pensam em outra coisa. É só no golpe. E a grande mídia é o grande impulsionador desses canalhas. Porque ontem, onde o presidente Lula estava na Coreia do Sul, aliás, o presidente lá fez uma homenagem ao presidente Lula, sim, muito legal. Ele usou a inteligência artificial para simular ali um vídeo, como os dois quando eram crianças, porque os dois têm origem trabalhista, os dois vieram, entendeu? Literalmente do trabalho. Então ele fez uma homenagem aí dos dois enquanto crianças se abraçando e depois os dois adultos ali se cumprimentando. Ficou muito legal, foi uma homenagem assim surreal. Então, pessoal, lá o presidente Lula falou do encontro que ele vai ter com o Donald Trump e ele disse o seguinte: já que o Trump quer acabar com o crime organizado, com o terrorismo, com o narcotráfico, como ele fala, então o presidente Lula falou o seguinte: já que ele quer prender os bandidos, então que ele extradite os bandidos que estão lá, os bandidos brasileiros que estão lá nos Estados Unidos se escondendo lá, que eles extraditem eles para o Brasil para que eles aqui paguem pelos seus erros. Ele disse lá que tem um aí envolvido com aquela refinaria no Rio de Janeiro, que ele foi preso, foi apreendido deles 2 navios com milhares de litros de combustível, foram presos, e o presidente Lula deixou bem claro que esse cara se esconde nos Estados Unidos. O canalha do repórter da Globo, ele conversando com o presidente Lula, entrevistando, falou o seguinte: o senhor falou que ia conversar com o Trump, como o Trump, todo imigrante para ele é bandido, o senhor falou que ia falar com ele para mandar os bandidos para o Brasil. O presidente Lula falou: não disse isso para você, o senhor falou que ia mandar ele. Aí o presidente Lula repetiu o que tinha falado, que ia conversar com ele para que os bandidos, os safados, os canalhas brasileiros que estão escondidos lá, que eles sejam extraditados, mandados para o Brasil, para que aqui eles paguem pelos seus erros. Foi isso que o presidente Lula falou, e o presidente Lula literalmente tirou o cara de tempo. Ele ficou ali sem saber onde botar a porcaria da cara dele, ficou com certeza constrangido e ficou com cara de bunda, literalmente. Agora, isso é para deixar bem claro que a grande mídia está aí impulsionando o golpe há muito tempo. Participaram do golpe da Dilma, literalmente tinha lá as repórteres da Globo que se intitularam As Minas do Impeachment, se enaltecendo porque elas contribuíram para que a Dilma sofresse um golpe, literalmente um golpe. Foi o que eles fizeram. E agora estão tentando novamente fazer com o presidente Lula, só que com Lula é diferente. Ele é um cara inteligente pra caramba, um cara que todo mundo chama de analfabeto, mas no entanto o analfabeto está lá fora. Com ele tem mais de 300 empresários assinando acordos, principalmente tecnológicos, principalmente na tecnologia da informática, de tudo, porque os funcionários do futuro, todos eles têm que estar totalmente informados, formados nesse segmento, ou então não vão ter trabalho. Então, infelizmente, como antigamente os pais de família, que eram pedreiros, mestres de obras, enfim, ficavam preparando os filhos para seguir ali a sua profissão. Só que hoje não é assim, nada contra pedreiros, nada contra mestres de obras, bem pelo contrário, eles são muito necessários ainda. Mas vai chegar um dia que quem vai construir prédios para fazer tudo vão ser robôs. Então as pessoas têm que estarem preparadas para construir robô,
para programar robô. É isso que ele estava falando, é para isso que ele está trabalhando, e com ele tem muita gente nisso. E hoje os países mais evoluídos nessa área são a China, a Coreia do Sul, o Japão, enfim, mas mais a China e a Coreia do Sul. Então, nada melhor do que ele estar lá, entendeu? Trabalhando em prol de fazer combinar acordos, assinar acordos, nesta área, pensando nisso, pensando no futuro, daqui a 10 anos, 20 anos, vocês imaginem como o mundo vai estar nessa época. Daqui a 3 anos, tudo que nós temos hoje em termos de tecnologia vai ser considerado sucata. Não tenho nenhuma dúvida disso, porque o avanço é dinâmico, todo dia tem um aparelho diferente, mais evoluído, com mais tecnologia, as pessoas têm que estarem prontas para lidarem com isso, ou então não vai adiantar nada. O país que não acompanhar isso aí, que não investir nesse segmento, vai para a idade da pedra, literalmente para a idade da pedra. Então é o que o presidente Lula está fazendo. Infelizmente, a grande mídia, os grandes empresários, os banqueiros, até os grandes empresários do agro, que dependem hoje totalmente da tecnologia, as colheitadeiras que tem hoje, todas totalmente informatizadas, as plantadeiras que tem hoje, totalmente informatizadas, põe a quantidade de semente em cada lugar, tudo dentro da tecnologia, tudo na informática. Então, é para isso que o presidente Lula está trabalhando, e a grande mídia, os grandes setores de comunicação, até os que dependem, não querem. Eles querem no governo um palhaço, um boneco do posto, um bunda mole, que faça como o Bozo fez nos 4 anos que ele ficou ali, do desgoverno dele, com um burro, literalmente um burro com a cangalha, e um cara montado em cima dele, chamado Paulo Guedes, fazendo tudo que queria fazer, tentando sucatear o Brasil de todas as formas. É o que ele queria. Hoje, cadê? Quem já ouviu falar que o Paulo Guedes foi visitar o Bozo? Qual é a nota que tem na imprensa aí em relação ao Paulo Guedes? Nenhuma. Em relação ao Campo Neto já está aparecendo, né? Já estão começando a associar ele aí a essa falcatrua também envolvido nesse rolo todo do Banco Master. Agora, o que vai acontecer é que eles vão ser totalmente, vai virar à tona com certeza o envolvimento deles, de toda essa coisa da extrema-direita, com essas falcatruas do Banco Master. O governador de Brasília, do Distrito Federal, já está tentando vender imóveis para cobrir o rombo que ele provocou no BRB, no Banco de Brasília. Agora, vocês imaginam uma coisa, um cara igual o boneco assassino, o Chuck, o governador de São Paulo. O cara é eleito pelo povo para ficar ali 4 anos. 4 anos, ele pode ficar mais 4, mas durante 4 anos, mesmo que ele fique 8, um cara que não conhecia nem São Paulo, ele resolveu vender tudo aquilo que não é dele, tudo aquilo que ele não sabe nem como começou, ele começou a vender ali ao Deus dará para os cupichas dele, principalmente a empresas estrangeiras. Foi o que ele está fazendo em São Paulo, e ele vai fazer pior se ele for reeleito governador de São Paulo. Porque a escapatória que ele tem é ser reeleito governador de São Paulo, porque para presidente da República ele não tira nem fim, não adianta que não tira, como o Flávio Rachadinha também, essa campanha dele começou, entendeu? Já começou morta, é um aborto politicamente falando, e não vai dar em nada essas coisas, entendeu? A pesquisa real, a pesquisa sem mentira, sem fake news, diz que o Lula tem hoje o apoio de 72,5% dos eleitores do Brasil. Os eleitores brasileiros, que uma grande maioria são trabalhadores, é o povo pobre, é o povo que está sendo ajudado, 70,2% do povo brasileiro hoje, do trabalhador, do povo pobre, vota no Lula. Então ele leva no primeiro turno com o pé nas costas, como se diz no popular, esportivamente falando, com o pé nas costas. Então é isso que eles têm medo, é isso que eles não querem, mas é isso que nós brasileiros, nós, o povo brasileiro, o povo trabalhador, o povo que vota, é o que nós temos que fazer. Votar para que não haja nem segundo turno e varrer essa coisa maldita da extrema-direita para a lixeira da política brasileira. Não votar em ninguém dessa coisa maldita, nenhum desses canalha, principalmente aqueles que dizem que tem muitos seguidores,
Só que do mesmo jeito que ele não tinha seguidor nenhum, o Nicole no caso, não tinha nada, ninguém sabia quem era essa praga. E rapidinho ele teve ali 10 milhões de seguidores, os 10 milhões podem apagar, que a maioria ali é falso, é comprado, podem apagar e ele não tem nada. Não ser nem reeleito, nem para deputado federal. Tomara que aconteça, vou torcer para isso, vamos trabalhar para isso nas urnas, entendeu? Votar nas pessoas certas, as pessoas que vão estar ao lado do governo, do presidente Lula, que vai ser reeleito no primeiro turno por seu segundo mandato, nessa segunda fase agora. É isso aí, pessoal. Olho vivo, porque o golpe continua na mente desses canalhas. Eu vou postar o vídeo do Lula tirando o reportezinho da Globo, canalha do repórter da Globo, do jornalistazinho, de tempo. É isso aí.